E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o filme da semana. E essa semana voltamos à programação normal, falando de filmes. Quem deu play nesse episódio já viu o título dele, já viu a imagem, talvez. Então sabe do que eu vou falar, né? Mas hoje, pra quem não viu, pra quem sei lá como descobriu esse episódio, hoje é um episódio do formato assistidos recentemente. Eu vou falar de 3 filmes que eu vi assim nas últimas semanas, falar rapidinho de cada um, sem spoiler. A única coisa que, dos 3 que eu vou falar hoje, eu não gostei de 2. Um eu gostei muito. Vocês já sabem quais são esses filmes, não vou ficar fazendo mistério, eu vou deixar pra falar que eu gostei mais por último, pra meio que encerrar com chave de ouro. E também porque, sei lá, eu gosto de falar mal das coisas quando merece, sabe? E esses dois merecem. Enfim. Eu tô com um projetinho novo, porque eu preciso estabelecer metas, senão eu fico sempre olhando nos catálogos e não consigo assistir nada, não tenho vontade de assistir nada, fico revendo The Office. Então eu botei na minha cabeça que agora em junho eu quero assistir pelo menos 10 filmes com o selo original Netflix. Se rolar no final do mês, isso vai virar um episódio, essa minha experiência aí com várias recomendações. Caso contrário, vocês nunca mais vão ouvir falar disso, né? Ela faz a estratégia dela. Os 3 filmes que eu vou falar aqui hoje, eles são relativamente recentes, né? 2 são originais Netflix que lançaram nas últimas semanas. Um deles é um pouquinho mais antigo, e quando eu falo um pouquinho mais antigo, lançou menos de um ano atrás. E vou começar com ele, justamente. Eu acho que todo mundo meio que já viu, quem se interessava, pelo menos. Acho que ninguém gostou muito e meio que morreu por aí a conversa sobre ele, que foi Mulher Maravilha 1984. O que aconteceu, Patty Jenkins? Eu confiava em você. Os materiais de divulgação estavam tão bonitos. O que rolou? O filme tá disponível para aluguel digital em alguns lugares e também em outros lugares que quem quer acha. E eu acho que no final do mês ele vai vir no pacotão da HBO Max, né? Então vem aí um acesso mais fácil para todo mundo que assinar a HBO Max, né? Mas enfim, o que aconteceu? Eu tava muito no hype. Eu uso até hoje os pôsteres do filme como papel de parede de celular. E eu até demorei pra ver o filme, né? Visto que ele tava disponível fazia um tempo. Eu já fui com baixas expectativas e, nossa, foi muito pior do que eu imaginava. Bom, já começa que são 2 horas e meia de filme. Não precisava, sabe? A história, ela se passa uns bons anos depois do primeiro filme, que ele aconteceu na época da Primeira Guerra, na década de 1910, e agora a continuação acontece no ano de 1984. O que aconteceu com a Diana nesse meio tempo? Não sei direito, né? Porque o filme ele começa com um flashback dela, criança, em Temesira, na ilha dela, participando de um daqueles circuitos estilo Olimpíadas do Faustão, só que hardcore. É uma cena bem longa, mas até aí eu tava curtindo, né? No final ela toma um sermão da tia dela que tudo leva a crer que vai ser a mensagem do filme, a parte emocional que vai ter uma importância pro aprendizado dela lá no fim. Mas sei lá, demora tanto para as coisas acontecerem que no final eu não tava mais nem lembrando desse começo e teve zero emoção pra mim. Aí já corta pra ela adulta, ela tá trabalhando no museu, toda importante nos Estados Unidos, toda chique. É até um contraste com a preguiça que foi a moda oitentista, né? E isso não é um spoiler, porque é meio que o ponto principal da história desse filme. E vamos ser sinceros, gente, mesmo que o Steve tivesse sobrevivido, ele tinha o quê? Uns 40 anos na época da Primeira Guerra? Ele já ia ter morrido antes dos anos 80, sabe? Eu acho que um dos principais erros desse filme, entre tantos que aconteceram, foi justamente a data escolhida, né? Podia ser uns 20, 30 anos depois do primeiro, sei lá, o luto dela ia fazer um pouco mais de sentido, além do fato dela ser extremamente bem-sucedida no campo profissional, mas não ter nenhum relacionamento, seja amoroso ou platônico, com ninguém. Ela não tem amigos, e assim, como que você consegue ser bem-sucedida em alguma coisa? Como você consegue um emprego sem ter amigos, né? Vamos começar por aí. Daí que tudo muda quando a Bárbara Chitara aparece. Eu não sei qual que é o nome dela direito, mas eu simplesmente não ligo e vou chamar ela desse jeito, tá bom? Eu acho que o nome da personagem é Bárbara alguma coisa, e ela faz uma vilã que é uma onça lá e alguma coisa que Chitá. E, enfim, gente, vamos. Daqui pra frente vai ser isso, tá?
Ela é toda o clichê da mulher estudiosa, desastrada, que usa óculos e usa umas roupas nada a ver e fica encantada com a Diana, que é educada com ela, né? Falar que elas viram amigas é bondoso demais com as duas, né? Uma é educada com a outra, elas saem de vez em quando e a Bárbara Chitara fica obcecada com a Mulher Maravilha. Nesse meio tempo, tem o vilão, que é o Pedro Pascal, eu nem lembro qual que é o nome do personagem dele. No filme ele é meio que um Better Call Saul, é um cara que faz umas propagandas duvidosas na TV com cara de golpe. Ele quer pegar uma pedra dos desejos que tá no museu que elas trabalham, por coincidência, e com isso realizar o desejo de todo mundo, ficar rico e deixar o filho dele, que é uma criança, orgulhoso. A história, ela tem tantos pontos fracos, mas a motivação do vilão, com certeza, pra mim, é o pior. Nesse rolê de desejo aqui, desejo ali, a Bárbara Chitara deseja ser igual a Diana, e com isso ela ganha confiança, senso estético, visão boa, que não precisa mais dos seus óculos, e todos os poderes da Mulher Maravilha, porque ela não sabia disso, mas quando ela desejou ser igual a Diana, os poderes vieram juntos. A Diana, por sua vez, deseja que o Steve volte, e ele volta, super confuso, coitado. E várias pessoas desejam várias outras coisas, vira um caos. Só que até tudo isso acontecer, já foi mais de 1 hora de filme. O primeiro ato, ele é muito longo, mas não é a pior parte do filme, por incrível que pareça. No meio dele, introduzem a história da armadura dourada, de asas, que é pra ser a armadura super wow, super resistente, resistiu a exércitos do mundo, sei lá. Aí no terceiro ato vai ter a hora que ela vai ser útil, né? Como qualquer coisa inserida na narrativa, né? Só que ela dura, o quê? 4 minutos numa luta com a Bárbara Chitara, que nesse momento ela já tá na forma final de aberração de CGI dela. Ai, gente, não é spoiler, não reclamo de spoiler. É um favor que eu tô fazendo pra vocês de resumir esse filme pra você não precisar assistir. O final, por incrível que pareça, é corrido, as coisas se resolvem bem mais ou menos. Nossa, foi terrível. O filme tem uma cena pós-créditos que não é uma coisa assim importante, mas é meio que uma referência, um easter egg, uma referência de uma coisa que foi citada no meio do filme e que é coisa pra fã, assim. E eu gostei mais da cena pós-créditos do que do filme inteiro. Então, gente, é isso, né? Bola pra frente. O segundo filme de hoje não foi uma decepção porque eu já nem tinha expectativa nenhuma. Eu tô falando da Mulher na Janela, lançamento da Netflix das últimas semanas. Nem era pra ser um filme da Netflix, mas acabou virando por causa da pandemia. A Netflix comprou os direitos de distribuição do filme e botou o selinho de original lá pra deixar o catálogo mais bonito, sei lá. E nossa, a produção desse filme foi toda conturbada. Aparentemente, essa versão que a gente tem acesso é a menos pior de todas. Então, faz a gente pensar, né? Como isso tava antes. O filme, ele é baseado num livro de mesmo nome que eu li esses dias, terminei semana passada. Eu achei ele ok. É difícil falar de suspense thriller, porque sempre tem uns temas meio pesados e mortes, mas é gostoso de ler porque você quer saber o que vai acontecer, sabe? Então você acaba devorando, você lê muito rápido e é isso. Dali uma semana você nem lembra mais que ele existe. E ele aparentemente foi um fenômeno de vendas, principalmente lá nos Estados Unidos, porque eles adoram esse gênero, né? Tanto que os direitos dele foram vendidos antes mesmo da sua publicação. O que não é algo completamente raro, mas mostra uma confiança no trabalho de um homem mediano. Só as tretas do autor rendem um episódio à parte. Procure no YouTube. Tem vários vídeos sobre o assunto, eu não vou ficar me alongando aqui, mas nossa, tem história, viu? Sobre o livro, né? O que eu achei dele? Ele é um pouco arrastado no começo, né? A gente tem uma narrativa em primeira pessoa de uma narradora não confiável. Ela bebe muito, ela toma remédio controlado, então a gente precisa meio que ficar alerta pra ver se aquilo tá acontecendo mesmo daquele jeito que ela tá contando pra gente, né? Os capítulos, eles são bem curtos, então dá pra ler bem rápido, porque você fala, não, vou ler só mais um capítulo, aí tem 2 páginas, aí, não, só mais um capítulo. E quando você vê, seria metade do livro. Foi assim que aconteceu comigo. Eu não gostei do final dele. Eu achei estranho, eu achei que não faz muito sentido, e eu achei que não tem muitas pistas que levariam pra aquilo. Mas você não gosta de ser surpreendida, Larissa? Eu gosto, mas quando faz sentido, sabe? Aquilo pra mim não fez sentido, não. A história, que é a mesma do filme, é sobre uma mulher, a Amy Adams. Eu não lembro o nome dela, então vai ser Amy Adams. Ela tem agorafobia, que é o pavor de lugares abertos.
Então ela vive trancada na casa dela, que é uma casa gigante em Nova York, e ela mora lá, separada do marido, e a filha deles mora com o marido. Ela fica o dia todo bebendo, vendo filmes antigos e cuidando da vida dos vizinhos. Até que uma família nova se muda pra casa que é de frente pra dela, e ela acha isso ótimo, porque agora tem mais assunto na vizinhança. Até que ela começa a ver umas coisas estranhas pela janela e achar que alguém morreu, e ela faz um grande auê por isso e toma um belíssimo gaslight de todo mundo. Vizinho, polícia e todo mundo que apareceu na casa dela. Pra quem não sabe, gaslight é quando, sei lá, você vê uma coisa e você tá certa disso. Daí outras pessoas tentam te desacreditar, falar que você tá imaginando, que não foi bem assim, é coisa da sua cabeça, até chegar num ponto que você acredita nisso, que sua memória não é tão confiável e assim o fulano deve estar certo. É algo muito usado em relacionamentos abusivos, então fiquem espertos. O filme ele tem vários problemas, principalmente no tom dele. Ele começa devagar, aí fica corrido e o final é frenético, mas não de um jeito bom. Muita coisa no livro foi cortada, o que eu entendo, mas que também no livro ajudava a construir um perfil melhor dos personagens, principalmente o protagonista. No livro dá pra sacar desde bem cedo que aconteceu algo traumático na vida dela, pra ela ser daquele jeito, e a gente vai tendo pistas até ter a grande revelação, que rolou mais ou menos lá pelos 70% da leitura. No filme, isso meio que cai pra gente como uma bomba no meio do segundo ato, com pouquíssima referência anterior. Agora, quanto à grande revelação do final, o filme tenta preparar melhor o terreno, ao contrário do livro, que quase não dá pista nenhuma. Por isso, pareceu abrupto e eu não gostei, mas mesmo no filme fica meio ruim. Tem várias coisas no filme que parecem uma boa ideia na teoria, umas escolhas estéticas impactantes, mas na execução elas são apenas patéticas. Eu não sei mais o que falar do filme. Alguém salva a Amy Adams, pelo amor de Deus, a mulher só tá se metendo nos projetos ruins de uns anos pra cá. E vamos lembrar também que esse é um filme do Joe Wright, que teve um começo de carreira muito bom. Tem a trilogia da Keira Knightley usando roupas de época, que é Orgulho e Preconceito, Desejo de Reparação e A Carerina, que são 3 filmes que não têm nenhuma relação entre si, além de serem protagonizados pela Keira Knightley, mas eu gosto de falar que no meu coração eles são uma trilogia. Se bem que o Joe Wright não tem feito nada de bom nos últimos anos também, né? Desde aquele filme do Peter Pan lá, enfim, né? Então fica aí a não recomendação do filme e a média recomendação do livro. Se vocês quiserem um thriller e não tem mais nada pra ler, é isso. O único filme desse episódio que eu recomendo de verdade pra todo mundo é a nova animação da Netflix, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Eu não amo esse título, eu não sei, eu tenho alguma coisa contra títulos muito longos, mas enfim, sempre dá pra ser pior, né? Essa é uma animação da Sony, que é responsável por uma das melhores animações que eu já assisti, o Aranhaverso, e também uma das piores, que é o filme do Emoji. Então a gente tem aqui o melhor dos dois mundos, ou o pior deles. Felizmente aqui nós estamos do lado bom do espectro, com uma comédia familiar, tecnológica, que talvez tenha uma mensagem meio conservadora, mas eu achei sutil. E de modo geral, eu amei o filme. Eu não vou falar tanto dele, justamente para vocês assistirem e se surpreenderem, como aconteceu comigo. A história é sobre uma garota, a Kate, que ela sempre se sentiu meio descolada, mas não no bom sentido. Ela não conseguia encontrar a turma dela, o estilo dela, sempre se sentiu meio fora da casinha, assim. No caso dela, a sua pira é o cinema, ela faz vários vídeos caseiros, ela tem ótimas referências, inclusive o filme em si tá cheio de referências e homenagens a outros filmes, a tropos narrativos, clichês. Eu mesma preciso assistir de novo, prestando atenção, pra pegar mais coisa, porque eu sinto que tem coisa que passou assim que eu não reparei. A família da Kate tem o seu lado peculiar também. O pai dela odeia tecnologia, por exemplo. A mãe vive numa competição imaginária com a família vizinha. O irmão dela é todo atrapalhado e eles têm um pug de estimação que é todo bugado. A história começa quando a Kate tá pra começar a faculdade de cinema, né? Coitada. Mas tá feliz. E o mundo ainda não corrompeu ela tá super animada. Então a família resolve fazer uma viagem para levar a menina até a cidade da faculdade, que parece ser do outro lado do país. Me diga um filme de viagem em família que não acontecem altas confusões. Pois é o que acontece aqui. E ainda tem um pano de fundo de uma revolução dos robôs lideradas por uma Siri do mal. E os Mitchell são os únicos que podem salvar o dia. Porque, sim, a vilã estava errada?
Não, mas daí também o Thanos não tava 100% errado e nem por isso eu fiquei torcendo pra ele, né? Então, vamos lá. É um filme pra toda a família, é uma animação, então a gente já sabe o que vai acontecer no final, mas nem por isso torna a jornada ruim. Pelo contrário, o que importa aqui é a jornada. E a grande questão emocional da história é justamente o relacionamento da Kate com o pai dela, que me lembrou muito do meu próprio relacionamento com meu pai. Então, isso fez o filme ter um significado extra, todo especial pra mim. E também me fez sentir velha, porque a protagonista deve ter o quê? Uns 17 anos. Aí tem um flashback dela criança, no meio dos anos 2000, que ela é uma criança muito pequena. E tem uma música que ela é meio chave, assim, que era a música que ela e o pai dela dançavam. E eu lembro de quando essa música tocava na rádio. Porque eu sou mais de 10 anos mais velha que a menina. E aí eu me senti velha, e foi isso. Enfim, fica aí a recomendação. Não falei tanto do filme justamente pra vocês assistirem. É um filme muito divertido. Eu quero assistir com meus pais, que eu acho que eles vão gostar. Pra criança é muito de boa, eles vão adorar, porque tem as partes engraçadas, tem as partes bonitinhas. Tem muita coisa de linguagem, assim, de internet, de umas coisas meio mimética. Eu não sei se esse filme vai envelhecer muito bem, mas no momento está sendo ótimo assistir, sabe? Então recomendo demais. Ele é um filme da Netflix, por mais que ele seja uma animação da Sony, a distribuição tá a cargo da Netflix. E gente, é doideira esse mundo, mas é assim que tá funcionando ultimamente. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse episódio, gostado da recomendação e das anti-recomendações. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana, no Twitter, @filme_da_semana, ou falem com a gente através do e-mail podcastfilmedasemana@gmail.com. E até semana que vem. Tchau, tchau.